Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e toda semana a gente se encontra nesse horário para conversar sobre algum assunto relacionado à catequese, à doutrina da igreja, vida de santo. Hoje vamos falar sobre um grande santo da igreja. No próximo dia 31, a igreja lembra a memória de São João Bosco. Vamos falar então sobre o fundador dos Salesianos, né? Vamos entender por que, inclusive, que a comunidade que ele fundou se chama, né, Salesianos de Dom Bosco. Por que será? Agora, esse grande santo conterrâneo do Padre Guido será o assunto do nosso programa de hoje. Padre Guido, a sua terra deu muito santo para a igreja, né? Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sim, é verdade. A Itália sempre deu à igreja numerosos santos e santas. Por qual motivo, nem eu poderia explicar. Inclusive, até algum pormenor, que nas regiões menores da Itália tivemos mais santos ainda. Olha né? só. Não seria o caso de São João Bosco, que viveu na região do norte, fazendo divisa com a França e com a Suíça, na cidade de Turim. Certo. Um dos maiores santos do século retrasado e que acabou fundando uma grande família que chama-se hoje da família salesiana, né? É presente em todos os continentes e quase todos os países do mundo, também aqui no Brasil. É muito interessante a família salesiana, a vida de Dom Bosco. É isso que a gente vai compartilhar um pouco no programa de hoje, né, Padre Guido? Vale a pena. É o grande santo do dia 31 de janeiro, né? Venerado, a igreja costuma venerar um santo, uma santa, exatamente no dia de aniversário do falecimento na terra. Porque o falecimento na terra significa para a igreja o nascimento para o céu. Dom Bosco faleceu em 31 de janeiro de 1888. Morreu com 72 anos, na cidade de Turim, como o senhor disse. Mas ele não nasceu em Turim, né? Foi Bec que ele nasceu? É 30 quilômetros de Turim. A pronúncia é Bec mesmo? Sim. Hoje está na Grande Turim. Certo. Entendeu? Região metropolitana de Turim, vamos dizer assim. Exato, sim. Uma pessoa de uma família muito humilde. Certo. Muito pobre, inclusive, mas de grandes princípios cristãos. O papai e a mamãe sempre foram verdadeiros mestres para esta criança que sentiu a alegria de receber a educação e a formação cristã e catequética da parte dos seus pais, a tal ponto que, gozando como criança e adolescente de muita alegria, de muita correria e de muita arte também, que faz parte da vida, né? Ele era capaz de criar até, digamos assim, competições com os seus colegas a uma condição: se eu ganho, todos temos que chegar na missa ou para receber a bênção nos domingos. E conseguia fazer isso. E é uma característica, Deus não cansa de surpreender, né, com as suas iniciativas. Você se imagina, meus amigos, este homem adulto que um dia se apresentou delegado responsável pela cadeia com mais de 200 presos e fez um pedido para o delegado de dar um passeio aos 200 presos, de manhã até à noite, um passeio a pé. Ele providenciaria também a comida, mas não queria nenhum guarda. Vocês acreditam que ele conseguiu tirar da cadeia os 200 por um dia inteiro e à noite devolver os 200, sem a presença de ninguém da polícia? Ele tinha uma capacidade e uma criatividade, quando se tratava de fazer o bem, que deixava todo mundo surpreso. Sentiu a vocação de tornar-se sacerdote e alcançou este belo objetivo. E sempre viveu com a sua família, não era religioso, Eric.
era do clero diocesano, né? Aliás, eu já quero tirar uma dúvida com o senhor. São João Bosco, se não me engano, ele tem Melchior no nome também, se não me engano é João Melchior Bosco. É isso mesmo? O nome dele, completo, sim, exato. Agora, a gente conhece como Dom Bosco, né? Porque ele não era bispo, né? Não, porque na Itália o título de Dom se dá para os padres. Certo. Também eu, Padre Guido, quando vou visitar meus familiares, ninguém me chama de Padre Guido, mas Dom Guido. É um costume, então? É um costume. Os bispos, excelência, né, os cardeais, eminência, o Papa, santidade, mas os padres são todos chamados com o título de Dom. Monsenhor também, Monsenhor direcionado para bispo também, não é? É um título de um padre diocesano com uma responsabilidade, talvez, de ser responsável de 4, 5, 10 paróquias, certo. responsável de um setor, digamos assim. Aí recebe também o título de Monsenhor. Apesar de ser um título, Monsenhor, né, não muda o estado de ordem, é um título para um padre, mas também faz referência de Monsenhor para alguns bispos, não fazem? Sim, o título de Monsenhor vale também para os bispos. Entendi. Exato. Pessoas de grande destaque, cujas famílias religiosas, por exemplo, porque, repito, Dom Bosco era sacerdote diocesano e fundou uma família que se tornou religiosa. Temos também Dom Orione. Que não era bispo, mas era chamado de Dom. E Dom também é fundador dos Orionitas. Certo. Geralmente, do nome da pessoa se adquire o nome de uma congregação. San Camilo, Camilianos. São Bento, Beneditinos. Mas então, por que São João, Melchior Bosco, diocesano? Por que salesianos? Essa história é bonita, Padre Guido, conta pra gente. Sim, porque ainda como jovem sacerdote, na igreja de São Francisco de Sales, o pároco desta igreja colocou à disposição de Dom Bosco a sacristia, é mais uma sala, um banheirinho, onde João Bosco dava como uma aula para as crianças. Havia muitas crianças desamparadas, sem nenhuma cultura, meninos e meninas de rua. A Itália não estava vivendo um dos seus melhores momentos. Havia um problema sério político, né, Padre Guido? Sim, é chamado da Revolução Industrial. E começavam, por exemplo, as primeiras experiências, né, valorizar muito mais o labor coletivo, o trabalho coletivo, etc. A título de curiosidade, Eric, a Fiat, fábrica de carros, o fundador da Fiat foi um padre, que começou dando trabalho para 50 pessoas. Está registrado na história isso. Só que a Itália estava saindo de guerras. Em primeiro lugar, não existia uma Itália como país, mas como regiões, cada uma independentes. Não era um Estado unificado, não, né? Não era. Foi somente no ano 1861 que a Itália conquistou a sua unificação. Não se fala de independência, mas de unificação. E a primeira capital da Itália foi Turim, onde morava Dom Bosco. Por isso, Dom Bosco sentiu a necessidade de marcar a sua presença no campo político, certo, apresentando às autoridades o problema das crianças que não tinham como viver, da violência também infantil, etc., e pedindo até uma ajuda para poder educar as crianças. Naturalmente, quando as autoridades de Turim mostraram a boa vontade em querer colaborar, né, Dom Bosco fez o quê? Como humilde sacerdote, foi até Roma e foi dialogar com o Papa, dizendo, olha, está sendo oferecida esta possibilidade de educar as crianças, mas isso significa também um afastamento da minha vida como padre numa paróquia. O Papa deu permissão, sem saber que estava nascendo com esta permissão a grande família dos salesianos, sendo que a igreja onde tudo iniciou era dedicada a São Francisco de Sales, é que ele deu o nome de Sociedade Salesiana. É um pormenor interessante. Na hora que ele veio falecer, como você lembrou, com 72 anos de idade,
Havia já, dentro da congregação salesiana, 768 membros em 38 casas na Europa e 26 nas Américas. Ou seja, até que no Brasil já tinha casa salesiana quando ele ainda estava vivo, né? Quando eu li este pormenor interessante, sabe o que passou na minha cabeça? São Francisco de Assis, que nem chegou a ser padre, olha, outro caso. Morreu diácono, né? Diácono, né? E quando ele veio falecer, Francisco de Assis, já havia 2.000 monges franciscanos. Olha, gente, o milagre extraordinário, porque a família, voltamos a nós, salesiana, começou a espalhar-se para cá e para lá, com escola, educação, internado. O governo da cidade de Turim, que era a primeira capital da Itália, favoreceu também este clima. Claro que não sempre o vento foi a favor, né? Inclusive, um pormenor, não sei se você me permite de comunicar aos nossos amigos, ele era grande amigo do fundador da minha congregação. Santo Aníbal? Santo Aníbal e Maria de França, só que Santo Aníbal vivia no sul da Itália, na ilha da Sicília. Certo. E Dom Bosco morava lá em Turim. Um dia, Padre Aníbal mandou uma carta para Dom Bosco, e, tendo conhecido que estava realizando obras grandiosas, suplicando ao Dom Bosco: não consigo mais pagar as dívidas. Por favor, você que está com um andamento, o vento a favor, digamos assim, por favor, peço uma ajuda, porque eu também tenho tantas crianças para sustentar e não consigo muitos benfeitores, etc. E colocou na carta até o valor da dívida que o Padre Aníbal tinha, né, que acertar. Dom Bosco recebeu a carta do Padre Aníbal, respondeu dizendo assim, está conservada até hoje esta carta, certo, que aquele valor declarado pelo Padre Aníbal era uma mixaria diante do valor que ele devia pagar. Quer dizer, a dívida dele era muito maior. Mas quer saber qual foi a consequência? O quê? O Padre Aníbal mandou o dinheiro para Dom Bosco. Foi. É sério, é uma Padre linguagem de santos que se entende. Acabou mandando um dinheiro a Dom Bosco como sinal de ajuda. Olha a divina. Quer dizer, Santo Aníbal disse: olha, eu tô com uma dívida aqui, você pode me ajudar, mas a dívida de Dom Bosco era muito maior. Ao invés de ser ajudado, acabou ajudando. Acabou ajudando, veja só. Né? Que bonita essa história, Padre. Certo. E Dom Bosco se caracterizou na história da Igreja pela dedicação na formação de crianças e adolescentes. É o carisma deles. O nosso carisma de organista é a oração e a divulgação da oração pelas vocações. Dom Bosco, pela salvação das crianças, inclusive, ele escolheu como lema da sua fundação religiosa uma frase em língua latina: "Da-mi animas et cetera tolle". Português: dai-me as almas e fique com o resto. É famosa essa expressão, mas é profunda, né? É muito profunda. Dai-me almas e ficai com o resto. Ficai com o resto. Ele visava muito a pureza da criança e do adolescente, né? E quando se tratou de fundar a congregação religiosa, ele mostrou claramente que a obra que estava nascendo não era fruto da sua inteligência, do seu jeito de fazer as coisas, mas era uma obra de Deus. O Padre dele foi ordenado em 1841. Sim. Né? Em 5 de junho de 1841. Perfeito. Já em 8 de dezembro de 1844, ou seja, padre jovem, né? Jovem, pouquinho tempo de padre. Sim. Ele já começou com o oratório, essa reunião de jovens nessa igreja de São Francisco de Sales que o senhor estava dizendo. Sim. Né? Ali já era a semente do que tudo estava nascendo. E é considerado até hoje este oratório, né? Porque era um lugar onde a criança aprendia a ler e escrever, longe da estrada, longe da rua, recebia uma educação, aprendia também as coisas principais da catequese. E é interessante, ele não sabia que naquele oratório estaria nascendo também uma segunda congregação religiosa, né, das irmãs filhas de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a congregação salesiana, ramo feminino. É aquela da Madre Mazarello? Sim, que é santa também.
E, aliás, falando nisso, seja ele como a cofundadora, como também o bem-aventurado Rua, que é beato, é o sucessor legítimo de Dom Bosco, e temos também uma criança que não chegou nem à sua juventude, faleceu somente com 14 anos, Domingos Sávio, aluno. Então, vamos recapitular aí, padrinho, tem muito santo Dentro da família. É, que bom, que bonito. Dom Bosco, fundador, é claro, né? Começou lá no oratório, como eu estava dizendo, em 1844, a semente, lá na paróquia de São Francisco de Sales, em Turim, né? Depois, com Madre Maria Mazzarello, que foi a cofundadora do ramo feminino. Feminino, exato. Santa da Igreja. Sim, é santa. E ele achou melhor, veja a sensibilidade do homem. Diante das crianças, sobretudo as mais pequenas, ele pediu uma ajuda feminina. E várias pessoas, notando a seriedade com a qual ele amava as crianças, se prontificaram e começaram a sentir-se atraídas por Dom Bosco, que acabou criando exatamente esta congregação. Então, Madre Maria Mazzarello, cofundadora do ramo feminino, Santa da Igreja. Qual que é o beato que o senhor disse? Rua. Rua. Rua, que foi sucessor legítimo de Dom Bosco. O primeiro sucessor? O primeiro sucessor. Interessante, Henrique, se um dia alguém tiver a possibilidade de visitar lá em Turim a igreja de Dom Bosco, todos estes santos, os corpos, estão na mesma igreja. Certo. Todos unidos, para mostrar a beleza desta família que nasceu, naturalmente abençoada por Deus, e que continua hoje no mundo inteiro, de uma maneira extraordinária, mostrando os seus frutos, quando se trata de resgatar a alma da minha anima, me dê as almas, etc. Pode ficar com o restante, né? Mas o que é importante é resgatar a pessoa. Eu vou dizer mais, hoje temos a família salesiana dos leigos, que são chamados de sócios, como se fosse uma ordem terceira, certo, que superam 30 mil pessoas. Houve um período, Henrique, anos atrás, que a presença dos salesianos no mundo superava os 27 mil sacerdotes. Muito numeroso, né, Padre Guido? Muito numeroso. Muito assim. numeroso. Hoje as vocações não são tanto numerosas, mas o carisma salesiano é contemplado muito. Inclusive, na história, temos até várias pessoas, até do tempo moderno. Por exemplo, eu sou italiano, uma das pessoas mais conhecidas na Itália é Berlusconi. Berlusconi sempre comunica que se sente honrado por ter estudado na escola dos salesianos. Pois é, grandes personalidades, né, foram Exato, formadas pelos salesianos. Exato. É verdade. Ô, Padre Guido, o senhor comentou, nós já começamos a nossa conversa aqui sobre São João Bosco. O senhor comentou rapidamente da Madre Maria Mazzarello, cofundadora do ramo feminino, do Beato Rua. Sim. Mas eu queria, depois do intervalo, que o senhor voltasse no assunto de São Domingos Sávio. Sim. Porque é riquíssimo, é bonito essa experiência, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso. Então, olha, não sai daí, pois já vamos falar um pouquinho mais sobre esse adolescente santo da família salesiana, São Domingos Sávio. Não sai daí, a gente volta já.